Língua Portuguesa. Redação. Livro A. Lição 5, Aula 2. Borboletas. Corpo humano. Simetria. Proporção. Por que será que essas ideias ficam borboleteando na minha cabeça? Aposto que você sabe, não é mesmo? É por causa da nossa última aula. Nós falamos nesses assuntos. A natureza, os animais, os objetos, nós, os humanos. Em tudo existe uma proporção. E em muita coisa existe simetria. Os artistas são especialistas nesses assuntos, porque eles enxergam o mundo de uma forma que a gente não costuma enxergar. As formas, as cores, os movimentos. Parece até que a gente está com o pé na praia, não parece? O que a gente escreve também precisa ter forma, ter estrutura, ter proporção. Um bom poema também tem simetria. E é isso que faz diferença entre um texto qualquer e um texto bem escrito. E é por isso que é muito melhor a gente ler textos bem escritos do que ler qualquer texto. A gente vai aprendendo a apreciar a beleza dos textos e a gente vai aprendendo a escrever melhor. A cada unidade, a gente aprende mais um pouco. Hoje nós estamos concluindo a primeira unidade do nosso livro. Então, vamos encerrar essa unidade? Dever de casa. Nosso dever de casa era para escrever 5 frases sobre o assunto do resumo que estamos resumindo. E eu disse assim para vocês: vocês vão escrever 5 frases sobre o livro que estamos resumindo, sobre o que nós aprendemos. Na próxima aula, nós vamos usar essas frases para aprender mais um pouco sobre como fazer resumos. Então, eu escolhi aqui alguns exercícios para a gente conversar. O título do livro é As Partes do Corpo. O personagem principal é o Aristeu. O Aristeu tem uma cabeça grande, tem olhos grandes. O esqueleto do Aristeu é igual ao esqueleto da gente. Os animais também têm esqueleto. Essas frases estão corretas? Sim, elas estão corretas. Todas elas estão corretas. Começam com letras maiúsculas. Terminam com ponto final. O nome do Aristeu está com letras maiúsculas. É um nome próprio. E essas frases, elas têm a ver com o nosso livro? Sim, elas estão no livro. Exatamente, Alfa. E essas frases nos ajudam a fazer um resumo? Vamos pensar sobre isso? Será que elas nos ajudam? Como nós podemos responder a essa minha pergunta? Pensando no que é importante ter num resumo. E vocês se lembram do que é mais importante ter num resumo? A ideia principal, as ideias principais. Isso mesmo, Beto. Um resumo precisa ter as ideias principais. E essas frases? Elas falam da ideia principal? Não falam, não é mesmo? Tudo que está aqui tem a ver com o livro. Está correto. Mas não tem a ver com o que foi pedido. Não tem a ver com o nosso objetivo.
Então, o que vocês acharam dessas frases? Fofinhas, não é? O Aristeu é fofo. Os animais são lindos. O Aristeu brincando com os bichinhos, mas... Nada a ver. Não tem nada a ver com o nosso dever de casa. Não ajuda a fazer o resumo. Isso mesmo, meninos. O que aconteceu com esses deveres? O que será que levou os nossos colegas a escrever assim? Não leram o dever de casa direito. Não vieram na aula passada. Não prestaram atenção no que a professora disse no final da aula. Isso mesmo. Precisamos prestar atenção. Ler os comandos com atenção. Concentrar no que estamos fazendo. Nós sabemos que escrever não é pegar no lápis e sair escrevendo. Nem é escrever só frases fofinhas. Vamos ver então esse outro dever. O livro As Partes do Corpo fala sobre o corpo das pessoas e dos animais. O corpo tem a parte de dentro e a parte de fora. Na parte do corpo que nós vemos, tudo é dividido. No rosto, tudo também é dividido. Os braços e as pernas mexem muito, mas também pode ser diferente. E essas frases? Vão nos ajudar? Vamos examinar cada uma delas? O livro As Partes do Corpo fala sobre o corpo das pessoas e dos animais. Essa informação é correta? Sim, ela é correta. Ela é importante? Sim, ela é importante. Então vamos marcar essa frase. Depois a gente poderá usá-la para fazer o nosso resumo. O corpo tem a parte de dentro e a parte de fora. E essa frase? Está correta. Está no livro. O livro diz isso. A frase está correta. O livro diz. E ela está escrita corretamente. Mas será que ela vai nos ajudar? Ela traz alguma informação importante? Será? Isso é algo que a gente não sabia? Precisamos ler isso em um livro para saber disso? Mas será que ela vai nos ajudar? Ela traz alguma informação importante? Isso é algo que a gente não sabia? Precisamos ler um livro para saber disso? Viram quantas perguntas a gente precisa fazer antes de escrever? Será que a informação é importante? Pensar. Pensar muito antes de escrever. Antes de escrever, nós precisamos pensar, meninos. Na parte do corpo que nós vemos, tudo é dividido. Essa frase também não ajuda. Eu acho que ajuda. A gente sabe disso, mas não tinha pensado. Simetria. Tudo é dividido. Dividido em partes iguais. Vamos marcar essa frase e examinar depois para ver se ela será útil. Eu vou marcar aqui com alguns pontos de interrogação. Temos mais duas frases. Vamos ver. No rosto, tudo também é dividido. Os braços e as pernas mexem muito, mas também pode ser diferente. E essas frases aqui? Elas estão bem relacionadas com o nosso texto? No rosto, tudo também é dividido. Observaram essa palavra? Também. Por que será que ela disse também? Na parte do corpo que nós vemos, tudo é dividido. No rosto, tudo também é dividido. Também. Por que também? No corpo e no rosto, nas duas partes, tudo é dividido.
A palavra também junta essas duas ideias. Boas frases para o nosso resumo. Falta ver a última frase. Os braços e pernas mexem junto, mas também pode ser diferente. Mas também pode ser diferente. Diferente de quê? Podem mexer em outra direção. Na dança, por exemplo. Isso mesmo, Beto. Isso é uma informação importante do nosso texto. Os braços e as pernas podem mexer na mesma direção ou em direções diferentes. Vamos ver essas frases todas juntas mais uma vez? Eu vou colocar num quadro para a gente observar bem de perto. De um lado, eu vou colocar as frases que nós acabamos de examinar. E do outro, as frases que nós usamos para resumir o texto na nossa aula passada. Vamos ver. Agora vamos comparar esses dois textos. Nós vamos começar pelo segundo, o que está à direita. O corpo dos homens e animais tem lados iguais. Os lados iguais servem para movimentar. Os olhos e ouvidos também funcionam juntos. Esse resumo resume o mais importante, não é mesmo? Ele não diz tudo, mas diz o que é mais importante. Se você chegar na sala de aula e disser só essas 3 frases, você acha que as pessoas vão entender? O que você acha, Alfa? Acho que não. Tem que falar alguma coisa antes. Dizer que é um resumo ou que você aprendeu isso em algum lugar. Isso mesmo. Falta uma introdução ou um título. Vamos ver as outras frases, do lado esquerdo. Vamos aprender a decidir o que é importante e o que é mais importante. O que acrescenta informação importante. Vamos ver. Vejam aqui a primeira frase. Ela diz exatamente isso. De onde tiramos a informação? Vejam como poderia ficar o nosso resumo. Vamos ver. O livro As Partes do Corpo fala sobre o corpo das pessoas e dos animais. O corpo dos homens e animais tem lados iguais. Os lados iguais servem para movimentar. Os olhos e ouvidos também funcionam juntos. Agora vamos pensar em acrescentar mais algumas informações para tornar o nosso texto mais interessante? Vamos lembrar do nosso objetivo. Não podemos esquecer. É fazer um resumo. E um resumo serve para comunicar as coisas importantes. Vamos nos lembrar de coisas importantes que podem tornar o nosso texto mais interessante? O que mais nós poderíamos acrescentar? Isso mesmo, é uma boa ideia. Podemos acrescentar os tipos de movimento: andar, nadar, voar. E nós precisamos falar em pernas, nadadeiras ou asas, Alfa? Não precisamos. Basta falar, andar, nadar, voar. E por que essa informação é interessante, Beto? Porque porque mostra o que é igual e o que é diferente. Tudo serve para movimentar, mas cada um se movimenta de um jeito. Isso mesmo, Beto. Todos nós temos corpos. Todos se movimentam. São partes diferentes, mas têm a mesma função. Os olhos e ouvidos também funcionam juntos. Precisamos dos 2 olhos e dos 2 ouvidos para ver e ouvir melhor. Vamos ver agora como ficou o nosso resumo. Resumo do livro As Partes do Corpo. O corpo dos homens e animais tem lados iguais. Os lados iguais servem para movimentar, com pernas
patas, asas ou nadadeiras. Essas partes do corpo podem se movimentar em diferentes direções. Os olhos e ouvidos também funcionam juntos. Precisamos dos 2 olhos e dos 2 ouvidos para ver e ouvir melhor. Observem quanta informação importante nós conseguimos colocar nesse resumo. Agora nós vamos pensar de uma maneira diferente. O que nós deixamos de fora do resumo? O esqueleto. Os animais. E o que mais? Quem era o personagem principal do livro? O Aristeu. E onde ele foi parar? Viram que ele sumiu? Por que isso aconteceu? Isso mesmo. Nós fizemos um resumo. Nosso objetivo era diferente do livro. Nosso objetivo era... Exato. Registrar as ideias principais. E o que ficou de fora não é parte disso. Essa é mais uma lição sobre como fazer resumos. Anotar as ideias principais. Deixar de fora o que não é essencial. Redação. Agora eu tenho um desafio para vocês. Nós acabamos de fazer um resumo. E agora, sabem qual é o nosso desafio? Que tal transformar esse resumo num texto de procedimento, numa instrução? Vamos ensinar nossos amigos a fazer um resumo. Vamos escrever as instruções? Vamos fazer um texto para ensinar a fazer um resumo? Isso mesmo! Precisamos listar os ingredientes e modo de fazer. E o que são os ingredientes de um resumo? Você sabe o que é? Tem alguma ideia? Vamos pensar no resumo que nós acabamos de fazer? Qual era o ingrediente? Exatamente! Os ingredientes são as nossas ideias, o assunto que nós vamos resumir. E como nós podemos escrever isso na forma de uma instrução? E como é o modo de fazer? Vamos pensar no que nós fizemos? Vamos lá, o que nós fizemos primeiro? Ler o texto. E em seguida, o que nós fizemos? Nós lemos de novo. Isso mesmo, Beto. Nós lemos de novo. Mas nós lemos da mesma forma? Não, nós lemos anotando. Isso mesmo, Beto. Ler anotando. Fazer anotações. Mas o que nós anotamos, meninos? Nós anotamos tudo? Nós fomos resumindo cada página? Não, nós anotamos só as ideias mais importantes. Mas como a gente sabe quais são as ideias mais importantes? Vocês se lembram do que nós fizemos para saber quais eram essas ideias? A professora ajudou, foi fazendo perguntas. Muito bem. Nós conversamos antes de começar a fazer o nosso resumo. E então, nós decidimos reler o texto e anotar. Nós anotamos muita coisa. Exatamente. Nós anotamos muita coisa, mas não anotamos qualquer coisa. Que tal rever o que nós fizemos? E o que mais tinha de importante no texto? Que detalhes importantes vocês se lembram? O corpo tem 2 partes iguais, nas pessoas e nos animais. E o que é importante nesta página? O que a figura está mostrando? Vamos ver. Isso mesmo, o rosto. E dizendo que no rosto também é assim. Assim como? Exato, Alfa.
assim como o resto do corpo, o resto da parte de fora que nós vemos no espelho. Vamos anotar. Corpo e rosto têm duas metades. Mas por que será que ele está falando do rosto? Vamos ver na próxima página? Será que nos animais é tudo igualzinho? Não sei. Vamos ver na página seguinte. Beto, e então? É tudo igualzinho. Nos animais também é tudo igualzinho dos dois lados. Alfa, e o que mais nós aprendemos nessa última página? O que nós devemos anotar aqui? Todo mundo tem os dois lados iguais, nas pessoas e nos animais. Aristeu, corpo, parte de dentro e parte de fora. Parte de dentro, a gente não vê. Corpo e rosto têm duas metades, nas pessoas e nos animais. Muito bem, Alfa! Você fez um belo resumo. Resumiu várias ideias em poucas palavras. O corpo das pessoas e dos animais tem duas partes iguais. É o pulo do gato. Para fazer um bom resumo, nós temos que saber quais são as ideias importantes. Nós precisamos estar bem atentos. E por falar em estar atentos, vamos observar o que nós estamos fazendo aqui. Ler o texto, fazer anotações, anotar as ideias mais importantes. Isso a gente aprende com a prática, mas temos algumas referências. Por exemplo, nesse caso, nós podemos observar a capa do livro. Nesse caso, nós podemos observar que é um livro de ciências, que trata dos seres vivos. Nós também podemos procurar saber quem é o autor. Vocês lembram que nós já fizemos isso? Nós ficamos sabendo que a autora é professora de Biologia e Química e que ela trabalha com a ciência hoje das crianças. E o que isso nos ajuda? Em que isso nos ajuda? Isso mesmo, isso nos ajuda a saber que é um livro de ciências. Informações importantes nesse livro devem falar de assuntos de ciências. Vejam outra pista. O livro As Partes do Corpo faz parte da coleção de ciências Seres Vivos. Ele apresenta as partes do corpo humano e suas funções em comparação com o corpo de outros animais. As partes do corpo humano em comparação com outros animais. Viram quantas pistas? É por isso que nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos, nossos ouvidos bem abertos, olhar em volta e perceber o contexto. Do que estamos falando? Por que estamos falando desse assunto? Que texto é esse? Que livro é esse? Quem escreveu? Onde foi publicado? Olhos abertos, os dois. Ouvidos abertos, os dois. Olhando em volta, a gente descobre muita coisa, não é? Isso nos ajuda a entender do que se trata. Onde está o objetivo? Qual é o foco? E foi exatamente assim que nós fizemos. Mas o nosso desafio agora é outro. É ensinar a fazer resumo. Ensinar os outros a fazer isso que nós já fizemos. Então vamos ver o que nós já escrevemos? Ler o texto, fazer anotações, anotar as ideias mais importantes. E o que devemos acrescentar, Alfa? Se precisar, peça ajuda à professora.
Correto! A professora está aqui para isso, para ensinar a escrever. E vocês podem precisar de ajuda e de pistas para saber para onde olhar, como encontrar o foco. E como a professora ajuda? Vocês se lembram? E como será que podemos apresentar o nosso texto? Vamos ver como ele ficou? Boa hora para pensarmos num título. Que título vamos dar ao nosso trabalho? Vamos nos inspirar nos títulos das lições dessa unidade? O que nós observamos nesses títulos? Tem os títulos que dá para saber o que é o assunto. De volta às aulas, lanche. Piorrinha de tampinha. Mas tem outros que não dá. Precisa ler o texto. Isso mesmo, meninos. Depende do que o autor quer. De onde o texto foi publicado. O nosso aqui é para o nosso uso. O que seria então um bom título? Então fica assim: Alfa e Beto ensinam a fazer resumo. Antes de concluir esse resumo, nós vamos rever mais um assunto importante. Nós vimos duas maneiras de apresentar as instruções. Qual é a outra maneira de escrever os comandos? Vocês vão falando e eu vou anotar. Leia o texto. Faça anotações. Se precisar, vamos ler tudo. Se precisar, peça ajuda à professora. Aqui está no imperativo. Rever e riscar. Isso. Reveja e risque o que não é importante. E, finalmente, passe a limpo. Observem como é importante manter o tempo, ou no infinitivo, ou no imperativo. Tanto faz, mas é importante usar apenas um desses dois. Fica mais equilibrado, fica mais elegante. Fica um texto mais bonito para ler. Resumo da aula. E assim nós chegamos ao final desta unidade. Nós aprendemos que em cada unidade estudamos um tipo de texto. Na unidade 1, nós estudamos textos do tipo procedimento. Textos que ensinam a fazer alguma coisa. Nós aprendemos que esses textos podem ter formas diferentes, dependendo do conteúdo. Podem ter a forma de uma lista, de receita, de instruções. A maioria desses textos tem duas partes: ingredientes e modo de fazer. Alguns têm introdução, outros são ilustrados. Nós também aprendemos que os comandos são escritos no infinitivo: fazer, copiar, colorir, ou no imperativo: faça, copie, colora. Mas nós fizemos uma coisa a mais. Nós aprendemos a fazer resumo. Agora nós já temos uma boa ideia de como fazer um resumo. E o mais importante, nós escrevemos uma instrução sobre como fazer um resumo. Até a próxima!